Dando sequência aí, vocês têm o exercício número 1.1, 1.2 e 1.3. Esses exercícios estão na página, são da unidade 1, na página 11 desse material que está aí com você. Como que a gente vai fazer o número 1? Então a dica é bem importante. Quando eu vou fazer um exercício, eu entender o que o exercício está pedindo para eu realizar. Qual é a tarefa? Então vejamos aqui. Write the short form she's, am, his. Então, write the short form. Eu estou pedindo lá aquela forma contracted. Então, eu já sei que é I'm, his, she's, we're, there. Isso é short form. Tá certo? Olha os exercícios lá. Olha o número 1. Número 1, she is. Número 1, she is. O que eu tenho que fazer aqui? Só isso aqui, ó. She is. She, eu repeti o pronome, certo? Coloquei apóstrofe e o is, certo? Ok? Então, she is. Eu pego she, coloco aqui, o apóstrofe, que é da forma do short form, e o s do contract form. Então, ficou she is, she's. Número 2. Nós temos lá o exemplo. Olha só. They are. Como é que eu vou fazer essa abreviação? Essa contracted. Repito, they, apóstrofe, re. There. She is, she's. They are, there. Pronto. Então aqui eu acabei de executar 2 exemplos do exercício 1.1. Certo? O restante você termina aí. Olha só a modelagem para o exercício 1.2. Vamos primeiro passo entender o que o exercício pede. Veja lá. Put, am, is or are. Certo? Olha lá o exemplo do primeiro. The weather, olha lá. The weather is nice today. Ok? Foi preenchido com is. The weather. O que eu tenho que observar para fazer este exercício? Eu dependo de identificação de pronome, certo? The weather não está claro aqui para mim um pronome. Então eu tenho que fazer um exercício aí, né, interno. Olha só. The weather é o tempo. Qual o pronome da lista que nós temos lá, né? I, vamos fazer aqui do cantinho? Pode ser? Olha só. Do I, do you, do he, do she, do it, do we and do they. Quais desses pronomes seria a substituição para the weather, sendo uma palavra no singular? Então eu sei que é it. Certo? Então olha lá, ó. It. Como é it, ok? Pelo que a gente vem desenvolvendo, eu já sei que eu vou usar o is, porque it is. Seria só eu relembrar, por exemplo, é só lembrar aqui. Isso que você vai cortar, né? Só eu relembrar que, olha só. He, she, it is. I am. You are. We, they are. Então, primeiro passo, identificação. Segundo passo, então, fazer o exercício. Vamos fazer mais um exemplo, tá certo? No exercício número 2. Olha só o 2. O 2 veio assim, ó. Veio bem tranquilo. 2 veio assim, ó. Aí ele vem lá, o espacinho pra gente preencher. E veio not tired. Beleza? Olha só como é tranquilo aqui. Ele já me deu o pronome. Tranquilo. Então eu já sei, ó. Para completar. I am not tired, ok? Eu vou completar com um pretinho para ficar igual ao outro. I am not tired. Fechou. Certo? Então eu estou completando apenas com o verbo to be. Agora você pode fazer aí os outros exercícios até o final. Então esses são exemplos do 1.1, exemplos do 1.2 e agora eu vou te dar o exemplo do 1.3.
Esse exercício ele exige um pouquinho mais de desafio da nossa parte. Então vamos fazer com calma para que a gente consiga realizá-lo aí com sucesso. Veja só, vamos ler o exercício. Ele fala o quê? Write full sentences. Yes? Write full sentences. Escreva frases completas, ok? E aí temos lá, use is, isn't, are, aren't. E também tem uma opção do am not, provavelmente. O que ele está pedindo? Ele está pedindo, ele já te dando os formatos. O que nós vamos usar nesse exercício? Eu vou usar, para realizá-lo, o is, ou vou usar o isn't, certo? Eu vou usar também o are, vou usar também o aren't. Provavelmente pode ser que tenha um que seja lá do am, né? Provavelmente. Ele está pedindo para eu usar isto aqui. Então, senhores, quando eu estou realizando exercícios como esse, não vai usar outra coisa. Exatamente isto. Só isto. É isso que vai completar. Essas são as formas do verbo to be que vão completar cada ali espaço em blanket ali de cada linha. Beleza? Vamos ver o 1.3, que é o nosso exemplo. Ele traz lá, ó. No parênteses, olha só que interessante, ó, vou colocar aqui embaixo. Ele traz as palavras soltas, tá? Ele traz assim, ó. Your shoes. Acredito que é very, isso. Very dirty. Ok? Muito bem. Esta frase precisa de um destes elementos para que ela fique uma frase completa, como o exercício pediu. Write full sentences. Yes? Full sentences, I'm sorry. Ok? Então vamos lá, ó. Your shoes. O que eu fiz primeira parte do exercício? Eu identifiquei quem? O substantivo. Your shoes. Beleza? Lembra que o exercício é... Identifiquei e pensei qual é o pronome que a gente viu lá na lista que substitui your shoes. Your shoes, shoes, nós sabemos que são sapatos, objetos, certo? No plural. Então, não é it, é they. Então, olha só, se é they, qual é a forma? Apenas duas opções. Are or aren't. Olha como esse exercício tem desafio, ó. Opa, primeiro passo, identifiquei o substantivo. Segundo, liguei com o pronome, identifiquei o formato possível. São dois formatos, are e aren't. Agora eu ainda tenho que entender a frase. Então aí você vai precisar de um outro recurso, traduzindo para você poder entender. Usa seu recurso, dicionário, enfim, internet, para você entender as palavras e o vocabulário. Você está desenvolvendo duas coisas aqui já, gramatical e vocabulário, para que faça sentido. Your shoes are very dirty. Eu não tenho nenhuma referência que não esteja. Então, eu posso colocar afirmativa ou negativa. Se eu decidir pela afirmativa, eu vou escrever como? Ó, your shoes are very dirty. Se eu quiser afirmar, né? Porque eu não tenho nenhuma fotinha para dar referência se está sujo ou não. Se os sapatos estão sujos ou não estão sujos. Ou eu posso escolher a opção não são sujos. Então, your shoes aren't very dirty. Ponto, que eu escolhi a forma negativa. Tá certo? Tanto um quanto o outro, ó, shoes are and shoes aren't, tá certo. O exercício está pedindo que eu escreva frases completas, preenchendo com esses elementos aqui. Então, vamos revisar o passo a passo para você fazer esse exercício. Passo número 1, identificar qual é o substantivo, certo? Depois eu faço o meu trabalhinho interno de entender, opa, esse substantivo aqui, se precisa de um pronome, qual seria o pronome ligado a esse substantivo? Identifiquei o pronome, you, they, enfim. Identifiquei o pronome, aí sim, qual é a forma do verbo to be que conjuga com aquele pronome, a correta. Aí eu posso escolher, é a forma afirmativa, a forma é is or isn't, as formas são is or isn't, as formas são are or aren't, ou am. Aí eu vou definir, eu vou escrever então a frase afirmativa, beleza. Ou vou escrever a frase negativa. Este é o exercício
1.3, que aí tem o passo a passo para você fazer. Bom trabalho!